Aleluia! Vamos começar abrindo nossa Bíblia em Efésios. O que é que se faz numa conferência? Meninas, diga comigo, se confere. Agora tem que ter um lugar para se conferir, né? Então, onde é que a gente confere? Né? Como é o nome da conferência? Mulheres cheias do Espírito Santo. Então, vamos conferir, né? Como isso acontece, por que isso acontece, não é? E nós sabemos que temos, graças a Deus, aonde conferir no manual de vida eterna, chamada Bíblia Sagrada. Amém? É interessante que um dia desse eu fui no shopping, toda loja que eu cheguei encontrei um livrinho, não sei se você já viu. Toda loja que você chega tem um livrinho, chama CDC, Código de Defesa do Consumidor. Para que esse livrinho? Se não tiver bem visível, a loja tem que ter um quadrinho ou alguma coisa dizendo, aqui tem o Código de Defesa do Consumidor. Para quê? Para que você possa conferir ali os seus direitos para não ser lesado pelo lojista. E é muito interessante que todo lugar tem isso. E eu disse, gente, que bênção, nós temos um CDC também, um Código de Defesa do Crente. É a Bíblia. Para quê? Que é para a gente conferir aqui os nossos direitos para não sermos lesadas pelo inferno. Aleluia. O inferno não pode nos lesar, porque nós sabemos pela palavra o que nos compete, o que é direito nosso. Amém, meninas? Olha aí para a sua vizinha e diga assim, minha irmã, lindona, maravilhosa, cheirosa, mulherão, Deus vai falar comigo agora. Por favor, não converse comigo, não. Amém? E outra coisa que eu gostaria de pedir, você crê que existe uma unção disponível da parte de Deus nesse lugar? Então, queridas, reverencie essa unção, não fica se movimentando, se levanta, sai do seu lugar, caminha. Você sabe que isso atrapalha a unção? Rosana não sabia, pois então você está sabendo agora. Quando você se movimenta muito, né, eu dependo da unção para falar e você depende dela para ouvir. E se você se levanta demais, não é? E quando alguém tão importante como Deus está falando conosco, eu acho que Ele é digno de toda a nossa atenção. Amém? Então não se movimente tanto não, porque me atrapalha bastante. Se você puder, se você deixar para ir no banheiro no fim, beber água no fim, eu quero lhe dar uma boa notícia, você não vai morrer. Amém? Glória, posso contar com você? Graças a Deus. Então, Efésios, capítulo 5. Nova Aliança. A Bíblia diz assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. O que é Cristo não é o sobrenome de Jesus. Cristo é a unção, o poder. Quando a gente diz Jesus Cristo, a gente está dizendo Jesus, o poderoso, Jesus, o ungido, Jesus, o enviado de Deus. Amém? E ele está dizendo que quando a gente desperta, Cristo nos ilumina, a unção nos ilumina. E, amadas, deixa eu te dizer uma coisa. Eu não sei se você já pensou, qual a diferença de quem está dormindo e de quem está morto? Só tem uma coisa que diferencia, a respiração. Mas nenhum dos dois tem reação nenhuma. Vocês estão entendendo? E a Bíblia diz para a gente despertar. Você sabe que existe um sono espiritual, muitas vezes no meio do povo de Deus, uma letargia, uma passividade muito grande, uma apatia. E a Bíblia não nos chamou para isso. E aí, Paulo, escrevendo para a igreja de Éfeso, ele diz assim, levanta, desperta, ei, acorda para Jesus. Amém? Acorda para Jesus, acorda que você precisa pegar dessa unção para que ela possa te iluminar. E no verso 15, a Bíblia diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Né? E aí a gente sabe o que é nécio, gente tolo.
não é bobo. E a gente sabe que a Bíblia nos pede para a gente não andar como tolas. Meninas, a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola com a sua própria mão as destrói. Então, vede prudentemente como você está andando. Não ande como uma tola que está destruindo com suas próprias mãos aquilo que Deus te chamou para construir. Porque tudo que Deus tem para fazer na nossa vida, na nossa família, né, nos nossos lares, no nosso trabalho, Ele faz em nós e através de nós. A gente precisa entender que Deus é um Espírito e habita em nós. Esse corpo que foi feito por Deus, que a Bíblia diz que é templo do Espírito Santo, é a casa onde Deus se move. Nós somos as pernas de Deus aqui na terra, nós somos as mãos de Deus aqui na terra, nós somos a boca de Deus aqui na terra, porque Deus age através de nós, para isso que Ele fez o homem. Quando eu falo homem, eu não estou falando do sexo masculino, eu estou falando da raça humana. Amém, meninas? Então, olha o que Ele diz: anda, não como uma tola, mas anda como alguém sábio. E a Bíblia diz, se você quiser sabedoria, pode pedir a Deus que Ele lhe dá. Existe uma sabedoria que vem do alto para as nossas vidas, meninas. E se você pedir a Deus, a Bíblia diz, pode pedir que Ele vai dar. A Bíblia não diz peça, que Deus vai pensar se você merece. Ele diz peça e Ele te dá. E tem mais uma coisa, Ele dá e nem passa no teu rosto. Como a gente muitas vezes costuma, quando faz algo para alguém, passar na cara. Deus não passa na cara. E sabe, meninas, eu aprendi uma coisa. Se você tem de passar algo na cara de alguém, passe na cara do diabo. Aleluia. Aleluia. Amém? Não precisamos estar passando na cara da nossa irmã, do nosso marido, do nosso filho. Nada. Se tem de passar alguma coisa na cara, passe na cara do diabo. Olha aí, diabo, Deus fez. Ha, ha, ha. Amém? Glória a Deus. Porque eu não sei se você já prestou atenção a isso. Que muitas vezes a gente vê, eu estava meditando naquele texto de Ana, Ana estava bem angustiada, orando e pedindo a Deus um filho. E eu comecei a meditar naquele texto, eu disse, mas rapaz, me parece que Ana não estava querendo tanto aquele filho para ela. Ela estava querendo porque Penina olhava para ela e ficava dizendo, você nem tem filho, eu tenho. Ah, você nem tem menino, eu tenho. Sabe aquela coisa? Ela estava se sentindo afrontada pela outra. E ela chega gemendo, Senhor, eu quero um filho. Aí Ana vai e diz assim, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu nem quero ele para mim. Pode ficar com ele. Mas me dê, em outras palavras, me dê um menino para eu passar na cara dela que eu tenho. Eu nem quero, nem preciso ficar com ele. Se o Senhor pode me dar e depois fico com ele, Senhor. Mas eu quero passar na cara dela. E você não precisa pedir nada a Deus para passar na cara de ninguém. Se tiver que passar na cara de alguém, passe na cara do diabo, para dizer, olha, diabo, Deus me deu e vai ficar, viu? Porque a bênção dele enriquece. Aleluia. Amém, gente? Então, não seja tola, seja sábia. Aí ele diz no verso 16, remindo o tempo, porque os dias são maus. Eu acho que eu nem preciso falar nada a você a respeito dos dias maus que estão aí fora, né? Os dias são maus, verdadeiramente são, mas sabe que não está dizendo que esse mal vai nos alcançar? Aleluia! Ele está dizendo, olha, ande como sábio, né? Mesmo no meio dessa geração corrupta e perversa, mas você é luz. Você é luz. Amém? E aí ele diz no verso 17, por esta razão, que razão? Que os dias são maus, não vos torneis insensatos, mas procure saber qual é a vontade de Deus. Meninas, às vezes eu vejo tanto mulher dizendo, meu Deus, não sei o que fazer. Ah, não sei se isso é vontade de Deus para a minha vida. Você sabe que a Bíblia nos mostra a vontade de Deus. O problema é que tem gente que não quer nem ler a Bíblia. E se você não lê a Bíblia, meninas, Deus é um Deus de princípio. Porque todas as pessoas que têm caráter têm princípio. E Deus é um Deus de caráter e de princípio. E os princípios de Deus estão escritos aqui, gente. Eu vou te dizer, quem escreveu tanto desse jeito, por acaso queria se esconder, brincar de esconde-esconde com você? Deus só é um mistério, amado, para quem não quer ler Bíblia. Mas no momento em que você lê a Bíblia, Deus se revela para você.
Ele nunca foi a intenção de Deus brincar de esconde-esconde e se esconder de você ou a vontade dele para você. Muito pelo contrário. A Bíblia diz, olha, não anda como insensata, procura saber qual é a vontade do Senhor. E no verso 18 ele já vai dizendo qual é a vontade de Deus. Que você não se embriague com vinho, no qual há dissolução, mas se encha do Espírito. Diga comigo, a vontade de Deus é que eu me encha do Espírito. Oh, glória a Deus. Pronto, isso é uma vontade. Ah, será que é a vontade de Deus que eu seja uma mulher cheia do Espírito Santo? A gente acabou de ler na Bíblia. Deus não muda. Aleluia. Aleluia. A vontade de Deus é que você seja cheia do Espírito Santo. Não tem um pouquinho do Espírito, não. É para ser cheio. E sabe, querida, se Deus é tão bom, mas tão bom, mas tão bom, que se ele só pedisse seja cheio, você podia pensar, mas meu Deus, como é que eu vou ser cheio? Mas quando ele pede para você ser cheio, imediatamente ele começa a dizer como você se enche. Diga comigo, isso aqui é Deus. Ele nunca te pede nada para não dizer como faz, como você chegar àquele objetivo. E ele diz, olha, se encha do Espírito, e já começa imediatamente a dizer como se encher do Espírito. E meninas, eu vou dizer um negócio para vocês. Todo ser humano, eu entendo que o ser humano é assim, ele tem é como se ele tivesse uma tampa de entrada e um ralo. Você entende? Todas nós temos algo que nos enche e algo que nos esvazia. E quando a Bíblia diz seja cheia do Espírito Santo e começa a dizer como ser cheio, né? E se você não tiver cuidado, você vai fazer mais coisas para se esvaziar do Espírito do que se encher. Mas se você fizer o que Deus diz, você vai andar cheia do Espírito Santo. Amém? E aí como é que ele diz? Seja cheia do Espírito Santo. No verso 19 ele diz, falando entre vós, oh glória. Eita, do jeito que a gente gosta de falar. E se encher do Espírito falando é tudo que a gente precisa. Ele não diz que você se enche do Espírito de boca fechada. Ele não diz que você se enche do Espírito, né? Calada no seu canto, não estou aqui, igual aquele povo que faz yoga. Não se enche do Espírito, diga comigo, falando. Diga de novo, falando. Falando entre vós, nem é só, é com pessoas. Aleluia. Deus nos chamou para viver em comunidade. Deus não chamou ninguém para viver isolado. Não é? E uma das formas da gente se encher do Espírito é conversando entre vós. Diga comigo, falando entre vós. Oh, aleluia. Agora ele diz o que é que fala. Ele não diz que a gente vai se reunir para fofocar. Porque fofocar não enche ninguém do Espírito, esvazia. Aleluia. E sabe, meninas, nós que temos a fama de falar tanto, vamos abortar esse ministério dentro da igreja? O ministério do fofoqueiro? Porque só existe fofoqueiro porque tem quem escute. Se você deixa de ouvir, você aborta o ministério dele. Vamos abortar essa desgraça? Aleluia! Glória a Deus! Se alguém quiser conversar com você, diga, minha irmã, vamos, eu faço até um bolinho lá em casa. A gente faz um cafezinho, a gente vai conversar, mas a gente vai conversar para se encher do Espírito. Nós vamos conversar das coisas de Deus. A Bíblia não diz que você se enche do Espírito falando do governo, nem de Michel Temer, nem de Dilma, nem de Lula, né? Não é assim que se enche do Espírito. Diga comigo, não é assim. E graças a Deus pela Bíblia. Aleluia! E eu vou te dizer uma coisa, se não é assim que se enche, por que a gente fala? É sem futuro. Tem coisas que não têm futuro, né? E que bom que a Bíblia nos mostra isso. Aí ela diz, falando entre vós, não é? Com salmos, e às vezes a gente pensa que salmos é abrir a Bíblia, pegar os salmos de Davi e recitar. Queridos, salmos é aquilo que sai do seu coração em gratidão ao Senhor. Necessariamente não precisa você fazer dos salmos de Davi uma reza. Ali foi Davi tão grato a Deus, salmodiando,
sabe? Dizendo, eita, esse é o dia que fez o Senhor. Um dia para que nós possamos nos alegrar nele. Isso era Davi salmodiando a Deus. Você pode salmodiar a Deus com o salmo que está no seu coração. Você não precisa de uma reza. Aleluia! Por quê? Porque o Espírito Santo não é engessado. Aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. A religião é que engessa o Espírito Santo, queridos. Coloca ele engessado e diz, ó, é assim. Aí fica todo mundo ali engessado. Diga, eu sou livre. Graças a Deus. Aleluia. É tão interessante. Às vezes as pessoas pensam que nós que somos evangélicos, somos crentes, somos pessoas presas. Não é assim? Mas eu vou te dizer, nós não somos presos, nós somos livres. As coisas que a gente não faz porque não quer. Preso é o povo que está aí fora, que quer deixar de fazer e não pode. Porque tem um espírito oprimindo. Quantas pessoas tem aí fora que bebe, que se embriaga, né, que fuma, que se prostitui, achando que é livre. Mas eles não são livres, eles só estão fazendo isso porque estão presos ao espírito do diabo. Livres somos nós que podemos, mas não queremos. Aleluia! Glória a Deus! Diga, eu sou livre. Graças a Deus por isso. Então ele diz, olha, se encha do Espírito. Falando entre salmos, queridas, quantos de nós não temos algo no coração para render graças ao Senhor? O fato de você ter saído da cama hoje de manhã já é um motivo de salmodiar a Deus. O fato de você ter aberto os seus olhinhos maravilhosos era abrir nos olhos e dizer, bom dia, Espírito Santo. O que nós vamos fazer hoje mesmo? Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Obrigada, Pai, porque eu sou saudável. Obrigada porque eu vou para o melhor lugar do DF hoje de manhã ouvir sua palavra. Obrigada porque eu não vou perder tempo, porque eu vou ouvir aquilo que é eterno, que nunca vai passar, a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Isso é uma forma de se encher do Espírito. A gente não se enche do Espírito murmurando. Você já prestou atenção que as pessoas que são vazias do Espírito de Deus, elas sempre procuram alguém para estar, como é que eu posso dizer, culpando de alguma coisa? As pessoas vazias do Espírito estão sempre culpando alguém pela forma como elas estão, mas as pessoas cheias estão sempre procurando alguém para levantar. Aleluia, aleluia, o Senhor é bom. Aí ele diz, não se embriague com vinho no qual há dissolução, se encha do Espírito. Como? Diga comigo, falando com minhas irmãs, com meus irmãos, com os meus familiares, com meus filhos. O que você vai falar? Diga, salmodiar, aquele que é digno e reina para todo sempre. Amém? Aí ele diz, entoando e louvando de coração ao Senhor. Meu Deus do céu, como Deus é maravilhoso. Quantos motivos nós temos, hein, gente, para louvar a Deus, não é? Aí ele diz mais, com hinos e cânticos espirituais, né? E aí ele continua dizendo, e aqui o verso 20 merece uma certa atenção nossa, porque ele diz assim, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E queridas, eu vou te dizer uma coisa, tem muita gente que entende esse versículo errado. Porque quando a Bíblia diz que a gente se enche do Espírito dando graças a Deus, e quando esse tudo, as pessoas começam a achar que você vai dar graças a Deus por tudo que acontece. E eu não sei se você prestou atenção que existe o reino da luz e o império das trevas. A Bíblia é muito clara e foi o que mais Jesus nos ensinou quando andou aqui na terra, não é? Que existe o reino da luz e o império das trevas. E existem ações do reino da luz e do império das trevas. Existem obras de Deus, mas existem obras do diabo. E quando Jesus um dia estava conversando com os discípulos, eu acho muito lindo
Jesus trazendo algumas coisas para os discípulos e dizendo assim para ele. Sabe aquela conversa, eu não sei se você já conversou com alguém, já teve a oportunidade de ter algumas coisas que precisava resolver, e você diz, fulano, a gente precisa ter uma conversa para pôr o pingo nos is, para colocar o preto no branco. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você sabe que Jesus teve essa conversa com os discípulos, de pôr o pingo nos is e o preto no branco? Parece que o povo estava muito misturado a respeito do caráter de Deus e do diabo, a respeito, na época, das obras de Deus e do diabo. E Jesus chama os discípulos para conversar e diz, vamos ter uma conversa. Vamos colocar aqui o pingo nos is. E Jesus chamou os discípulos para uma conversa e disse, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O diabo, ele faz 3 coisas, mata, rouba e destrói. Diga comigo, mata, rouba e destrói. Tudo que acontecer, amados, que envolve morte, roubo e destruição é obra do cão dos infernos, não de Deus. Eu vou dizer de novo, tudo o que rouba você, mata ou destrói é obra do inferno. Quem disse isso? Jesus somente. E quando ele fala algo, se ele é verdadeiramente o nosso Senhor, ele merece a nossa atenção. Concorda? Por que eu estou dizendo isso? Porque se você não tiver cuidado, você começa a misturar, achando que Deus e o diabo são colegas íntimos. Que o diabo faz uma coisa e você pensa que é Deus. Mas quando Jesus diz isso, o diabo vem somente para matar, roubar e destruir, isso distingue demais a gente saber o que vem de Deus e o que vem do diabo. Vocês estão entendendo, meninas? Entende mesmo? Então, quando morrer alguém, não diga Deus levou. Quando alguém estiver doente, não diga Deus colocou enfermidade. Quando vier um problema para você, para roubar a sua paz, roubar a sua saúde, roubar, sabe, queridos, o seu convívio dentro de casa, não diga que veio de Deus, porque Deus e o diabo não são amigos íntimos. Aleluia, 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 amém? Aí Jesus disse, o diabo vem só para isso, matar, roubar e destruir. Aí ele vai falar dele, ele disse, mas eu também vim. E eu vim para vocês terem uma vida. E a vida que eu vim trazer para vocês foi vida abundante. Oh, glória a Deus! Aleluia! Jesus já chegou na sua vida. Então ele veio trazer o que para você? Diga comigo, vida abundante. Oh, glória! Amém! Quando Paulo diz aqui, dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, ele não está dizendo que você se enche do Espírito dando graças pelas obras do diabo. Ele está dizendo que você se enche do Espírito dando graças a Deus pelo que Deus fez para você por intermédio de Jesus e não pelo que o diabo fez. E às vezes o diabo, as pessoas pegam esse versículo e começam, às vezes está passando fome, mas Deus diz que tem que dar graças por tudo. Mas Deus não manda você, a Bíblia não manda você se encher do Espírito Santo dando graças a Deus pelas obras de Satanás. Aleluia, aleluia. Mas eu estou com câncer, mas a Bíblia diz que tem que dar graças por tudo. Não se enche do Espírito Santo dando graças. As obras do diabo a gente manda sair. Na autoridade do nome de Jesus. E dá graças a Deus pela autoridade. Pai, obrigado. Eu me encho do Espírito Santo dando graças pela autoridade que eu recebi no nome que está acima de todo nome. Aleluia, o nome de Jesus. Eu exalto o teu nome. Aleluia. Ei, olha aí para a sua vizinha dele, converse não. Você vai ter tanto tempo para conversar. Na hora do almoço, você conversa para caramba. Agora, deixa Deus falar com você agora. Pelo amor de Deus. Aleluia. Aleluia. Graças a Deus. E aí, o que Paulo está querendo dizer? Você sabe que a Bíblia, as epístolas são cartas. Você já escreveu uma carta? Quantos de vocês já escreveram uma carta aqui? Levante a mão. O que é uma carta? A carta geralmente tem a saudação, aí você vai desenvolvendo até que você conclui. Então, é início, desenvolvimento e final. Então, as epístolas são cartas que foram escritas para a igreja. Quem aqui é a igreja? Diga, eu sou a igreja. A carta é para mim.
Então, essa carta de Efésios, queridas, a gente vê Paulo escrevendo para a igreja e simplesmente, o que é que Paulo quer dizer quando ele diz dai graça por tudo? Ele aqui está quase concluindo uma carta e ele está falando de um tudo, que ele começou a falar do capítulo 1 até ali. E se você for ver, Paulo começa no capítulo 1 de Efésios dizendo assim, olha, graças a Deus por Jesus Cristo, porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você é abençoada, Deus já te abençoou. Com quanta sorte? Toda sorte de bênção. Sabe que o mundo tem uma história de dizer que quem tem sorte no amor não tem no dinheiro? Quem tem no dinheiro não tem no amor. Só que a Bíblia diz que Deus me abençoou com toda sorte. Aleluia, aleluia. E depois ele continua dizendo, aí ele vem falando, né, das bênçãos que nós temos. No capítulo 2 ele fala da bênção da salvação que nos alcançou, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais em Cristo Jesus, que nós somos edifícios de Deus. No capítulo 3 ele vem falando, queridos, né, do novo homem em Cristo que nós somos. No capítulo 4 ele fala da unidade da fé, que em nós habita o Espírito Santo, para que a gente tenha unidade uns com os outros, que a gente deve preservar isso. No capítulo 5 ele começa falando, seja imitador de Deus, porque você é filho, e filho imita pai, ande em amor. Tanta coisa ele vem falando, até que ele chega nesse versículo, ele diz, olha, se enche agora do Espírito, dando graças a Deus por tudo o quê? Porque você é abençoado, porque você está sentado com Cristo nas regiões celestiais, porque Deus habita em você, porque o Espírito Santo está aí, porque você nasceu de novo, por tudo que ele falou até aqui. Ele não manda você dar graças pelo que o diabo faz, ele manda você dar graças pelo que ele escreveu do capítulo 1 até ali. E tem gente que tudo que acontece, mas a Bíblia diz que eu tenho que dar graças por tudo. Tudo que está no livro de Efésios. Isso é uma carta. O fato de você ter capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, não quer dizer que Deus muda, a Bíblia está mudando de assunto do capítulo 1 para o 2. Amados homens colocaram capítulos e versículos na Bíblia só para ficar mais fácil da gente encontrar. Mas não quer dizer que um capítulo 1 está desligado. Isso é um contexto. Aleluia. Aleluia. Então, querido, se tem uma forma de você se encher do Espírito Santo, é dando graças a Deus por tudo o que Ele já fez na sua vida por intermédio de Jesus Cristo. Nunca dê graças a Deus pelas obras do diabo. O diabo não é digno da sua atenção. E é fácil da gente detectar tudo que vem do diabo. Tudo que rouba alguma coisa na sua vida, que te mata. Sabe que doença é um princípio de morte? Tudo que destrói, inclusive tuas finanças, vem do diabo. Diga comigo, vem do inferno. E você vai dar graças a Deus por isso? Não tem um centavo no banco. Pai, graças eu te dou. Eu acredito que Deus fica olhando do céu e dizendo, eu não estou entendendo. Aleluia. Amém, meninas? Dando sempre graças por tudo. Diga tudo que Paulo falou na carta de Efésios. A nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é para você dar graças pelo que Deus já fez em Cristo, por mim e por você. Tudo bem? No verso 21, ele continua falando de como ser cheio do Espírito Santo. E porque aqui, todos os versículos seguintes, é dizendo como é que se enche do Espírito, né? Porque, como eu disse para você, Deus não só nos pede, como Ele dá o caminho das pedras, né? O caminho do tesouro, o mapa do tesouro. É assim, é aqui. Sabe por que tem muita gente perdida? Às vezes você encontra pessoas muito perdidas, né? Assim, espiritualmente falando, com crise de existência, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui na terra? Para onde eu vou? Né? E você sabe, você não precisa estar assim.
Você tem que saber de onde você vem, o que você está fazendo aqui e para onde você vai. Tem um sentido a sua existência. Aleluia. Diga comigo, tem um sentido. E diga, tem planos e propósitos. Aleluia. A Bíblia diz, amados, no Salmo 139, que a gente ainda era uma substância informe, nem tinha forma de nada ainda. Mas Deus já tinha escrito no livro da vida todos os nossos dias. Rossana, então, tudo que eu estou vivendo foi Deus que já escreveu. Se você tiver uma vida plena, foi. Mas se você não estiver vivendo uma vida plena, é porque muita coisa você está vivendo do seu jeito. Por quê? Porque Deus deixou a Bíblia para nos sinalizar. Vocês estão entendendo? E às vezes, olha, você chega num local, deixa eu dar esse exemplo para você. Se você for para Teresina e chega lá e não tiver sinalizações, você fica perdido. Às vezes você até pensa que você pode até achar, rapaz, eu estou bem pertinho do lugar, mas não tem uma sinalização. Aí você se perde. Mas sabe o que é a Bíblia? São sinalizações que Deus deixou para você não perder do caminho. O problema é, você está lendo as placas? Né? Você está lendo a placa, você está indo pela instrução quando ele diz, não se embriague com vinho, mas se encha do Espírito. Isso não é uma placa? Aí o que você está fazendo? Agora, você sabe que eu posso, né? Amanhã eu vou para o aeroporto, e eu posso chegar na avenida e ter assim, aeroporto, e pode ter outra placa para outro canto. Por exemplo, Goiânia. E aí eu decido se eu quero ir para o aeroporto ou para Goiânia. Agora, se o meu ponto final é aeroporto, eu pegar a estrada de Goiânia, eu vou chegar no aeroporto? Não, então muitas coisas estão assim. Deus já diz na Bíblia por onde você tem que ir, mas você escolhe ir para outro canto. Aí o fato de você não ter chegado ao destino é problema de Deus? É você. É você. E tem muita gente rodando sem chegar ao destino e não sabe por que não chegou ainda, achando que é a vontade de Deus. O problema é que você não tem pegado, é a sinalização que Deus está te indicando. Meu Deus. Aí está perdido no tempo e no espaço. Mas, amados, lendo a Bíblia, a gente vê como Deus é simples. E claro, nas direções dele. Não é claro? Porque eu vou te dizer, isso que a gente acabou de ler aqui, tem coisa mais clara do que isso, qualquer criança de 5 anos entende. Não é não? Eita, que conversa boa, hein? Aleluia, aleluia, aleluia. Então, ele diz exatamente isso, né? Sinalizações para você não estar perdida. Para quê? Para você chegar no destino que Deus tem para você. Agora, você nasceu, nunca leu as sinalizações, está indo conforme Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Vida leva eu. Só que quem tem que te levar não é a música de Zeca Pagodinho, é o que Deus escreveu na palavra dele. E quando você entra na onda de Zeca Pagodinho, você termina naquele que diz com a boca escancarada, cheia de dentes, só esperando a morte chegar. Raul Seixas. Diga comigo, estou fora. Aleluia. Aleluia. E meninas, eu vou dizer um negócio para vocês. Eu sei que mulher se sente muito bem fazendo compras. Porque tem mulher que quando está debaixo de pressão, ela diz, eu preciso ir ali. E Jesus não disse, vá às compras, vá ao shopping, ele diz, vinde a mim. Vinde a mim. E quem é ele? Diga a palavra. Aleluia. Oh, glória a Deus. Amém, meninas? Então, a gente está vendo aqui Deus dizendo o caminho. Ei, o caminho é assim. Para você andar, os dias aí tão maus são, mas você não precisa andar como um tolo nesses dias maus. Você pode andar como uma pessoa sábia, cheia do Espírito Santo. Oh, meu Deus. Aleluia. Amadas, você pode estar nesse mundo sem deixar ele entrar dentro de você. Você sabia disso?
Ele sabe que um dia desse eu passei lá na orla, lá em Maceió, e lá tem uma balança, e essa balança é só de peixe fresco. O pessoal vai para o mar, pega aqueles peixes lindos e traz para a balança para vender as postas. Aí quem quer peixe fresquinho, pescado na hora, vai lá. E é interessante que eles vendem lá peixe de água salgada, cada peixe deste tamanho. E você vai lá e compra o peixe, né? Um peixe que o ovo foi colocado na água salgada, naquele meio, ele cresceu, se desenvolveu, ficou desse tamanho, foi pescado, e você leva para casa, mas na hora de preparar, amadas, ele está insosso dentro. Ele não tem um pingo de sal dentro. O sal que ele vai ter dentro é o sal que você colocar. E sabe o que isso quer dizer? Que você pode viver no meio sem deixar o meio entrar dentro de você. Porque se Deus fez o peixe com essa natureza, imagine você, o peixe nem tem o Espírito Santo, quem tem é você. Então, amado, se o peixe, pela natureza que Deus fez, ele vive dentro de uma água salgada, sem deixar o sal entrar dentro dele, você pode viver dentro desse mundo blindado pelo Espírito Santo. Você não precisa se corromper, você não precisa mentir, você não precisa sonegar imposto, você não precisa. Aleluia! E tem gente que fica, mas ser crente é muito difícil. Difícil, queridos, é estar daí fora, com a natureza do diabo, debaixo das mãos do diabo, da escravidão do diabo, e temos o diabo como pai. Mas estar debaixo da autoridade de Deus, com o Espírito Santo dentro, para você ainda é difícil. O que pode facilitar para você? Se a presença do Espírito Santo não facilitou, o que vai facilitar? Porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Então, ele está dentro de mim e não ter facilitado as coisas, aí, amado, o negócio está complicado, viu? Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Então, Deus traz as sinalizações, né? Dê graças por tudo, e no verso 21 ele continua sinalizando, sujeitando-vos uns aos outros. Eita, diga eita. Como é que se enche do Espírito? Diga, se sujeitando. A quem? Diga, uns aos outros. É mesmo? E pessoas que são orgulhosas, que não querem se sujeitar a ninguém. Porque tem meninas que não querem conselho de mãe, não querem conselho de pai. Hein? Não quer conselho de pastor, não quer conselho de ninguém. Porque a minha vida. E eu não tenho satisfação para dar a ninguém. É mesmo? Será? E quer ser cheia do Espírito Santo? Vai não, coisa linda. Vai andar seca. Aleluia. 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 Oh, coisa boa. Diga, oh, coisa boa. É ouvir a palavra de Deus. Meu Deus do céu. Sujeitando uns aos outros. Meninas, Deus não nos chamou e não nos colocou o Espírito Santo dentro dele para a gente vir ser do contra. Tem gente que é do contra de tudo. Não concorda com ninguém. Não concorda com nada. É aquela pessoa que não quer se sujeitar a nada. Se você chegar e dizer, fulano, vamos almoçar? Não, almoçar não, só se for um jantar. Aí no dia que você liga dizendo, vamos jantar, não, Deus me livre, se fosse um almoço. Tem gente que você nunca sabe como agradar. Porque aquilo que agrada hoje pode não agradar amanhã, e aquilo que agradar amanhã, qualquer dia, você deixa de agradar. Gente sem caráter é assim, não tem a mínima estabilidade. Aleluia. Não se sujeita a ninguém. E tem algumas pessoas, já que eu estou falando hoje diretamente para mulheres, tem algumas mulheres que pensam que o mundo gira em torno dela. E eu tenho boas novas. Sabe que o evangelho é boas notícias? O mundo não gira em seu redor. Aleluia. Oh, glória! Aleluia! Você não é o centro das atenções, só tem um que é. Aleluia!
Aleluia. Não é bom? Quando a gente entende essas coisas, queridos, a gente para de estar mendigando. Em vez da gente estar mendigando amor dos outros, a gente está dando a quem merece. Se enchendo do Espírito. Em vez de você estar, meu marido, em vez de ficar comigo, está assistindo jogo de futebol. Enquanto ele está assistindo jogo de futebol, você está dizendo, Pai, muito obrigado. Porque eu tenho tua atenção, eu tenho a tua graça, eu tenho o teu Espírito. Oh, Pai, é tão bom. Olha só, em vez de estar olhando 11 homens correndo atrás de uma bola, eu estou aqui dando atenção ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Tem mulheres que levam a vida para mendigar amor. E eu vou lhe dizer, a Bíblia diz que Deus derramou o amor dele em nosso coração. E derramar não é colocar com conta-gota, meninas. Derramar é derramar. Então ele já colocou tanto amor em você. Para que você está mendigando amor de homem? Uma pessoa que sabe o que tem, querida, não fica mendigando a atenção de ninguém, não. Uma pessoa que sabe o que tem, já sabe que de Deus e do céu você tem toda a atenção que você precisa, de manhã, de tarde e de noite. E não fica aquela pessoa amargurada. Aleluia. Diga, meninas, comigo, eu já tenho toda a atenção de que eu preciso do meu Pai Celestial. O que você quer mais? Oh, glória. Eu vou te dizer uma coisa, por que eu estou falando isso? Eu falei ontem com você, né? Que é bom ministrar para a mulher, porque eu sou mulher, já vivi isso. E quando eu casei, eu não tinha Jesus como Senhor da minha vida. Pensava que tinha, mas não tinha. Porque às vezes a gente diz, eu tenho Jesus desde que eu nasci. Mentira, não tem nada. Né? Não tem não, porque a Bíblia diz que não tem. Depois a gente entende que não tem mesmo. Né? Quando ele chega é que a gente entende. Tinha não, rapaz, pensava. Né? Não é assim? E aí, eu ficava chateada, queria me ver chateada. Meu marido ama futebol. E eu ficava com picuinha quando ele assistia um jogo. Eu dizia, meu Deus, né? Porque não me dá atenção. Oh, idiotice. Hoje eu tenho raiva quando eu me lembro dessas besteiras. Aí eu digo, rapaz, a pessoa que não tem Deus, mendiga migalhas. Mas quem tem Deus? Aí hoje, ele está assistindo, às vezes eu sento, de quem está ganhando, quem está perdendo, sabe? Aí ele fica me explicando as coisas porque eu não entendo nada. Aí eu digo, pois tá bom, eu estou ali te esperando, vou para o quarto, oro, leio a Bíblia, escuto uma música, faço tanta coisa boa. E ele lá, assistindo, nunca mais fiz picuinha, nunca mais, porque, querido, hoje não é ele o centro das minhas atenções, hoje eu tenho um que merece. E eu ficava com picuinha, com biquinho, pensa num negócio feio. Chateada com tudo, oh, coisa feia. Olha, o primeiro sinal de quem não tem Deus como centro é estar com picuinha atrás de homens para dar atenção. É o primeiro sinal de que você não tem aquilo que você precisa. Oh, aleluia. 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 Você sabe que Deus não fez você para ser dependente de homem nenhum. Deus fez você para ser dependente dEle. Ele é a nossa fonte. Glória. Deus não é bom? E hoje, querida, quer assistir o jogo? Oh, perdeu o Playboy. Tem até coisa melhor. Vocês estão entendendo? Quem está perdendo, ele ou eu? Só não sou eu. Eita. Você precisa aprender a ser uma mulher bem resolvida. Porque não tem coisa pior do que estar perto de uma mulher cheia de picuinha. A Bíblia diz que é melhor. Olha, gente, o que a Bíblia diz? É melhor você viver em cima do eirado de uma casa
do que dentro de uma casa de uma mulher rixosa. Ele diz, é melhor você estar em qualquer lugar do mundo do que dentro de uma... Porque uma mulher rixosa, a Bíblia diz, é igual a uma goteira, uma pingueira. Sabe dia de chuva? Você já viu aquele negócio pingando? Pim, 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 pim. Tenta dormir com um barulho desse? Pim, pim. A Bíblia diz, é melhor estar bem longe do que dentro de uma casa com uma mulher rixosa desse jeito. E eu vou lhe dizer, uma mulher cheia do Espírito Santo não é uma mulher desagradável. É impossível a pessoa estar cheia do Espírito Santo para ser desagradável. Mas tem mulheres que o marido quer estar em todo canto, menos perto dela. Porque não aguenta o moído. Diga, estou fora. Diga pelo menos pela fé. Não é? Tem coisas que a gente diz pelo menos pela fé, crendo. Aleluia! Graças a Deus, meninas! Oh, o Senhor é tão bom. Estão sujeitando-vos uns aos outros. Às vezes eu vou conversar com algumas mulheres e elas dizem assim, Rosana, é porque eu venho de uma família, né? Que, olha, a minha avó era a manda-chuva da família. Tudo era do jeito que ela queria. Só que a Bíblia não manda você seguir para você ser cheia do Espírito Santo. Ele não diz assim, procure o manual da família, procure saber como sua avó fez. Ele diz assim, Deus é quem dita as regras. Eu não tenho referencial na minha família, mas você não tem desculpa, porque você pode não ter referencial dentro da sua família, mas do céu você tem. Aleluia. Suas desculpas vão se acabar todas hoje. Oh, Pai bom. E, amados, não é porque eu não estou gritando, cuspindo e correndo, que o Espírito Santo não está trabalhando nesse lugar. Porque, às vezes, o povo está acostumado com pregação que grita, que cospe e que fica vermelho. Mas, quando sai daqui, gritou tanto que não ouviu o que Deus tinha para dizer. Então, eu prefiro assim, bem mansinha, mas você ouvindo o que Deus tem para você. Aleluia. E você não sabe não, Roça, naquelas pregações do fogo. Fogo também é aquele que entra e mexe com você por dentro. E você não gosta não do fogo? Gosto. Eu gosto. Gosto muito, tudo tem seu lugar. Mas hoje é dia de arrumação. Vamos continuar, meninas? Ou está na hora de parar? Tá não? Ok. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. No verso 22, a Bíblia continua trazendo o caminho para a mulher ser cheia do Espírito Santo. Diga comigo, a Bíblia não mudou de assunto? Porque tem gente que pensa que mudou, né? Mas como eu disse para você que é uma carta, é um contexto. E ele diz assim, as mulheres, cadê vocês? Diga, está falando comigo mesma. Sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Diga, ui. E agora? Você nunca vai ver uma mulher cheia do Espírito Santo que manda em casa no marido. Aí você tem duas opções. Se você quiser mandar no seu marido, fique seca. E quando eu estou falando seca, eu nem estou falando de esbeltice, não. Porque se fosse isso, ainda era bom, né? Porque a gente até gosta. Eu estou falando seca, da graça, insensível, amargurada, descabelada, desdentada. Eita. Aleluia. As mulheres, está assim na sua Bíblia? Sejam submissas ao seu próprio... Rosana, os tempos mudaram. Só que Deus é um Deus de princípio.
E os princípios de Deus nunca mudou. E esse mundo nunca vai conseguir modernizar a Bíblia. Porque ela já é mais atual do que o jornal de amanhã. Princípio é princípio. Vocês estão entendendo? E vocês que são solteiras devem dizer assim, esse papo não é para mim. Mas você quer casar, sua linda? Quantas meninas solteiras tem aqui? Levante a mão. Vocês querem casar? Eu não quero. Deixa o tempo passar que a gente conversa. Por que eu vou te dizer, você pode dizer, esse assunto não me interessa? Interessa. Sabe por que, meninas solteiras? Porque às vezes a gente está muito acostumado, quando vai casar, a fazer um belo enxoval. E a gente costuma pegar só fazer um enxoval de coisas materiais. Nós queremos coxas de cama perfeitas. Nós queremos o conjunto de panela da Polishop. Né? Nós queremos o apartamento dos sonhos, pode até ser pequeno. Mas aí tem gente que casa, que a casa é uma casinha de boneca, a coisa mais linda. Mas se organizou do enxoval material e esqueceu do enxoval espiritual, que é o mais importante. E aí casa sem querer ser submissa ao marido. Marido não sabe o que é ser cabeça, os dois não entendem nada de criação de filhos. E quando dá um ano, um está jogando um enxoval belíssimo pela janela. E falando que o casamento acabou por incompatibilidade de gênios. E o nome disso é Cão dos Infernos. Esse nome bem grande. Por quê? Porque se preocupou com o enxoval material, né? Com as coisas materiais, com tudo na minha casa no lugar. É mesmo, querida? E o enxoval por dentro dos princípios de Deus. Porque eu dizia para meu filho quando ele foi casar, não se preocupe só na sua casa não, você pode morar debaixo da ponte, se você for com os princípios da palavra, rapidão você prospera. Não adianta nada você querer uma casa completa, já sabe o que é ser cabeça? Mulher já sabe, eu nunca vou me submeter a homem nenhum. Pois não case. Mas eu vou, Rossana, eu só vou casar quando eu estiver ganhando muito bem, que eu não me submeto a homem nenhum. Pois é, querida, o seu dinheiro não compra Deus. E nem muda o seu dinheiro, o seu salário. Nem vai mudar os princípios de Deus para a família. Você sabia disso? Pode ganhar dinheiro, derruma. Você nunca vai chegar e dizer, Deus, eu ganho mais do que ele, aqui em casa mando eu. E depois que você disser isso, espero que ele vai falar, porque ele fala. Que aí Deus vai lhe colocar no seu lugar. Aleluia. Aleluia. Rossana, a gente está vivendo... Você está maluca, é? Ninguém vive mais dias de mulher se submeter a homem. Queridas, dentro da igreja se submete sim. Se quiser ser cheia do Espírito, se não quiser, é uma opção. Deus não dá, mostra as placas, você vai para o caminho que você quer. Deus nunca, mas nunca, nunca, nunca vai te obrigar a fazer o que Ele diz. Agora tem uma coisa, se você decidir um dia fazer o que Ele diz, pode se preparar, porque o céu vai se abrir para você. Você só não vai ter a aprovação dele fazendo o que você quer. Mas se você for fazer o que ele quer, aí sim, amadas, pode se preparar. Se prepare, porque ele manda e manda com força. Aleluia! Glória a Deus, meninas. E aí, por que é que tem tanta mulher que tem dificuldade nessa parte, né, de submissão? Porque entende errado. Às vezes as pessoas pensam, não, Deus me colocou para ser submissa do homem, é o quê? Para ser um capacho dele? Para ser o tapete que ele pisa? Nada disso, querida. A minha pergunta é, um dia eu comecei a meditar nisso. Eu digo, meu Deus do céu, Deus, presta atenção, mandou o único filho que ele tinha, morrer na cruz, derramar até a última gota de sangue dele por mim, levar todos os meus pecados, né? Se sacrificar naquela cruz, porque em nome de um amor que ele tinha por mim. E depois que Deus fez tudo isso, você acha que agora ele ia pedir algo para me prejudicar?
Quando ele diz, mulheres, seja submissa aos seus próprios maridos, você acha que Deus mesmo estava querendo te prejudicar? Uma mulher acha que não. Meninas, eu vou perguntar de novo. Quando Deus fala isso na nova aliança, para você ser submissa ao seu marido, você acha que ele estava querendo te prejudicar? Não. Se ele não queria te prejudicar, por que você não faz? Aleluia. Aleluia. Eu vou te dizer, quem quer te prejudicar é o diabo. O diabo, ele é especialista em pegar aquilo que nos prende e tenta mostrar para você que é liberdade. Porque o diabo, os valores, esse nome Satanás quer dizer pelo avesso. O diabo, os valores dele são invertidos. Vocês estão entendendo? Quando você diz Satanás, está dizendo aquilo que é invertido, é o contrário ao que Deus quer. Então, quando o diabo diz a você, não, você não vai se submeter a ninguém, ele está dizendo isso é liberdade. Só que aquilo que ele mostra que é liberdade é exatamente o que te prende no reino do Espírito. E aquilo que ele mostra para você que te prende é exatamente a liberdade que Deus tem para você no Espírito. Eita, que coisa boa. Então diga comigo, submissão não é algo prejudicial. Diga comigo, não é posição de inferioridade. Porque tem gente que pensa que é. Não é. É estar numa posição, amados, aonde Deus nos fez para estar protegidas. Porque quando você está submissa, você está dizendo, tem alguém que Deus colocou perto de mim para me proteger. E eu aceito essa proteção. Eu me coloco abaixo dessa proteção. E como é bom essa posição, amados, dentro de casa. Quando você vê uma mulher bem cansada, bem sobrecarregada, é porque ela não está na posição que Deus chamou ela para estar. Porque Jesus disse, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se você está levando algo pesado no seu casamento, querida, você está levando um fardo que não é de Jesus, é o seu. E o seu pesa mesmo. Aleluia. Amém, meninas? E outra coisa, submissão não é escravidão. Deus não estava querendo te escravizar. Afinal de contas, Jesus já pagou um alto preço para nos deixar livres. Ele não ia te escravizar com um homem. Amém? Não é condicional também, não. Eu só me submeto se ele fizer isso. Se ele comprar aquele carro que eu quero, eu prometo que eu me submeto. Submissão não é condicional. Você não se submete pelo que ele lhe dá, você se submete porque Deus manda. É diferente. Aleluia. E se ele não merecer, problema dele. Você faz o que Deus está mandando e você é alcançada pela vida de Deus. Aleluia. Aleluia. Você sabe que as mulheres hoje, elas ocupam o ranking de doenças cardíacas? Agora me pergunta, Rossana, o que é isso? Pergunte. Não, com essa animação você não quer saber, não. Pergunte com gosto. Que é isso? Princípio quebrado. Hein, meninas? Amadas, quando foi que a gente vê, em anos atrás, mulheres, né? Eu não estou dizendo que todos os casos é isso não, gente. Vocês estão entendendo, não estão? Aonde a gente via as nossas mães, sabe que as nossas mães, as nossas vós, elas casaram para viver? E viviam bem. Aleluia. Aleluia. E o avanço da mulher na sociedade fez com que ela queresse ser cabeça. Ela quer mandar em tudo e em todos. Deus não lhe chamou para isso. E se você estiver na posição que Deus lhe chamou para ser, vai existir uma graça da parte de Deus. Sabe, amados, um bálsamo, um refrigério, uma alegria, para você ser o que a Bíblia pede para você ser. Mulher cheia do Espírito Santo. Se submetendo. E por causa de princípio quebrado, tanta desgraça tem acontecido no mundo. Princípio quebrado. Mulheres quebrando os princípios da palavra e se achando. Morrendo antes do tempo. Diga, não, eu não quero isso para a minha vida. Diga, eu não quero essa desgraça para a minha vida.
Amém. Outra coisa que submissão não é sinônimo de obediência. Não. É uma questão por dentro, queridas, por dentro, é algo por dentro, é um princípio, sabe? É algo por dentro de Deus que nos move para isso. Não tem nada a ver com coisas externas. Porque tem mulher que faz tudo em casa, mas faz resmungando. Não é assim? Isso não é submissão. Submissão é tudo aquilo que você faz em amor. Aleluia. Com prazer. Não é porque o outro merece. É porque Deus merece que você seja a mulher que Ele criou você para ser. Aleluia. Amém. Diga comigo, não é fraqueza. Não, querido, só se submete mulheres que sabem onde querem chegar. Fortes em Deus, poderosas. Amém? Não é omissão. Não, meu marido faz tudo errado, mas eu sou submissa, eu não conto para ninguém. Isso não é submissão, isso é tolice. Não é em nome de uma submissão que você vai omitir o que o outro faz de errado, porque submissão não é concordar com o erro. Se tem alguma coisa errada, procure alguém dentro da igreja, cheia do Espírito Santo, que tenha unção para orar com você e lhe aconselhar, mas não saia falando com todo mundo, dando com a língua nos dentes. Existem coisas na sua vida que existe uma pessoa na igreja, um líder, um cabeça, uma pastora cheia do Espírito Santo e dá palavra para sentar com você, orar com você, lhe aconselhar. Quantos de vocês querem mudança nos seus casamentos? Por bom que esteja. Porque por bom que esteja, Deus tem mais. Pois vocês que levantaram a mão, quantos livros sobre família você tem lido? Quantas ministrações sobre isso você tem lido? Né? Quantos conselhos com mulheres que têm um casamento bem sucedido você escuta? Porque se você quer ajuda, e toda ajuda, toda mudança passa por algo chamado ouvir. Aí como é que uma pessoa quer, né? Eu quero ser bem sucedida nisso, não lê nada a respeito, não escuta nada a respeito, não pede a opinião de ninguém. Você quer lá melhorar em nada, amada? Aleluia. Aleluia. Quem quer melhoras vai para a fonte correta. E eu não sei se você se alegra com isso, mas eu tenho outra boa nova para você. Casamento. Quem criou e quem instituiu foi somente Deus. Vocês estão aqui? Não foi Marta Suplicy, não foi Jean Williams e nem foi os escritores da novela da Globo. Diga graças a Deus. O que isso quer dizer? Que esses que eu falei não entendem nada de casamento. Mas tem um que entende. E eu vou lhe dizer uma coisa. Eu fui para São Paulo ano passado e botei o meu secador no 110. Cheguei em Teresina, meu filho foi ligar o secador no 220. Diga comigo, esturricou. Você sabe o que é esturricar? Diga, queimou. Fedeu. E na hora Deus falou comigo. Deus disse, tudo o que eu fiz, minha filha, para funcionar ligado a uma fonte, que você liga na outra, queima. Deus fez um casamento para estar ligado a uma fonte. E tem gente ligando na fonte do mundo e não entende porque o casamento está fedendo. Queimado. Esturricado. Meu Deus. Eita, glória. Amém. Porque se você ligar seu casamento, sua vida espiritual, nesses princípios que Deus está dizendo, na fonte correta, diga na fonte certa. Diga a fonte de energia certa. A voltagem certa.
eu duvido queimar. Nem finanças, nem criação de filho, nada queima na sua vida, nada. Muito pelo contrário, quando está ligado à fonte correta, querida, sabe o que acontece? Recebe vida. É alimentado da fonte correta, alimenta, funciona, bota para girar, bota para funcionar. Aleluia! E hoje em dia, amado, tudo que é criado vem com um selo de garantia. Você sabia? Se essa marca de caixa de som criou, ela vem com um selo. Se der algum problema e você levar para outra pessoa mexer, que não é autorizada, você perde a garantia. Então, se Deus criou o casamento e colocou em você o selo do Espírito, não vá se aconselhar com uma mulher do mundo, não. Porque senão você perde a garantia de Deus sobre a sua vida. O que você tem que se aconselhar, mas é com uma mulher que tem o selo do Espírito que você tem. Que anda na palavra. Para não perder a garantia. Oh, glória a Deus. Isso eu estou falando, serve para todas as áreas da sua vida. Tem alguma coisa? Procura! Quem tem legalidade e conhece Deus para falar. Aleluia! Não é porque nas novelas está aparecendo mulher beijando na boca de outra mulher, homem beijando na boca de outro homem, né? Mulher adulterando, homem adulterando, que isso é de Deus. Aleluia! Aleluia! E às vezes as meninas estão assim, não tem umas ondas que se uma mulher da novela usa um brinco, depois as mulheres tudo usando. Se usa uma cor de roupa, está tudo, você viu? Não, mas é o corte de cabelo da fulana. E às vezes as mulheres, se não tiver cuidado, dentro da igreja está assim, se eu uso o corte de cabelo dela, né? Se eu uso o brinco que ela usa e a roupa também, então eu posso trocar de marido do mesmo jeito. Aleluia, aleluia. E às vezes, queridos, a televisão tem sido uma aliada do diabo. Que tristeza. Aleluia, aleluia. Eita, que mulher que fala, meu Deus. Misericórdia. Nunca vi um negócio desse. Eita, Jesus. Amém, gente? Então, submissão, querida, não é nada disso. Quando Deus pensou em submissão, Ele pensou numa princesa linda, cheia do Espírito Santo, que amasse a Ele mais do que a qualquer homem na terra. Ao ponto de dizer, Deus vai colocar um homem do meu lado para eu fazer a vontade dEle e eu e minha casa servimos ao Senhor. Amém. Não para ser um capacho, mas para ser protegido. E se tivesse uma conferência de homens, aí eu ia falar para eles o que era ser cabeça. Que tem muito homem que também não entende, né? Porque eu vou te dizer, hoje em dia, as mulheres estão pegando tudo para fazer, tudo. Tudo é elas dentro de casa, né? Já viu? Né? São as mulheres bombril, 1001 utilidades. Tudo sou eu dentro de casa. E aí, está sobrando, porque essa palavra submissão, quer dizer sub, abaixo, missão. Quer dizer que o teu marido, como cabeça, ele tem uma missão no seu casamento. E você tem uma sub. A missão sua no casamento é inferior, é estar ao lado dele ajudando. Só que a mulher saiu da posição de ajudadora e agora ela está fazendo tudo, abarcando o mundo com as pernas. E o que está sobrando para o homem? Está sobrando tempo para ele ir para a academia, malhar, e ver a bunda das mulheres, dentro daquela roupa, que é cada avião, meu amigo, voa abaixo, que é turbinada só por fora, mas está lá. Você entende? E está lá ele contemplando aquele açougue. Peça de picanha, de cupim, de colchão mole, colchão duro, está tudo lá. É
sério, gente, isso. Estou falando para vocês rirem, não. Estou falando para você meditar. Aleluia. Aleluia. Hein, meninas? E meninas, eu vou te dizer, eu vou encerrar. Uma coisa. Nós mulheres, nós fomos feitas por Deus. Diga comigo, por Deus. Você viu que na hora que Deus foi fazer a mulher, Ele deu uma anestesia em Adão e botou ele para dormir? Por que Deus fez isso? Porque Deus não queria a opinião de homem nenhum para fazer você. Né? Não, vai, fique calado. Porque eu acredito que se Adão tivesse ficado acordado, ia dar uns pitacos. Dizer, Senhor, faça assim, a cintura mais fina, a bunda maior. Aí Deus, Lona, dorme, fique quieto que eu vou fazer exatamente o que você precisa. Só que nós, mulheres, viemos com algo instalado de fábrica. O quê? Um radar. Existe algo na mulher que Deus colocou, chamado influência. Foi colocado por Deus, meninas. E aí a gente vê porque que quando o diabo se aproximou do Éden, ele não foi direto para Adão, porque o alvo dele era Adão. Ele foi para Eva, porque ele sabia, se eu ganhar a Eva, Adão está no papo. Por quê? Por causa da capacidade de influência que Deus colocou na mulher. E essa capacidade de influência que Deus colocou em nós, não é para ser aproveitada por Satanás, é para ser aproveitada pelo Espírito Santo. Então, meninas, existe uma capacidade na sua vida de influenciar seu marido. E vocês que são solteiras vão logo aprendendo isso. Mas essa capacidade é para ser aproveitada por Deus, pela palavra e pelo Espírito Santo. Para influenciá-lo para Deus, para o Espírito Santo e para as coisas de Deus. Amém. Amém, meninas? Glória a Deus. O Senhor é bom. Amém. Então aproveita todo esse potencial que Deus colocou dentro de você para verdadeiramente fazer aquilo que você nasceu e foi chamada para fazer hoje, na sua vida, na sua família, no seu casamento. Amém? Aleluia, o Senhor é bom. Aleluia, o Senhor... Eita, o negócio aqui tá bom. Aleluia. Me mandaram avançar, o que vocês acham? Amém? Então, meninas, na hora do enxoval, não fique só, sabe, então eu só quero saber que eu estou apaixonada e eu quero beijar muito. Porque quando eu chego perto dele, mulher, o fogo. Mas o fogo do Espírito é melhor. Né? E às vezes o carnal move muito mulheres para casar, né? Sem essa condição de querer, nem de entender o que é submissão, nem entender o plano de Deus para o casamento. Não faz isso não, querida. Antes de fazer qualquer enxoval material, senta com alguém cheio de Deus. Não é cheia do mundo, é de Deus. Não senta com aquelas pessoas que dizem assim para você, ó, se não der certo, porque tem meninas que quando vai casar, a mãe diz, minha filha, seu quarto está para aqui. Viu? Na hora que você quiser voltar, faça isso não. Isso aí não é Deus, é Marta Suplicy. Amadas, vocês não entendem que a gente está na hora da gente decidir de que lado a gente quer ficar? A gente precisa parar, como a gente parou hoje de manhã. De vez em quando é necessário esses momentos espirituais na nossa vida, que é para a gente refletir em algumas coisas, né? Para a gente parar, para a gente decidir de que lado mesmo eu quero ficar, de Deus ou do diabo.
Porque quando você diz eu quero ficar do lado de Deus, você abraça os princípios dele. Amém? Mas aí, amado, se você quiser ficar do lado, mas Rosana, todo mundo faz assim. E quem disse que você é todo mundo? Diga, eu não sou todo mundo, nem quero ser. Amém? O Senhor é bom. Glória a Deus. E meninas, eu vou dizer, tem muita coisa na nossa vida que a gente está pensando, presta atenção, que a gente precisa de uma intervenção de Deus urgente. Olha, eu preciso de uma intervenção de Deus. E, na verdade, nem é a intervenção de Deus, são ajustes na nossa vida, no nosso comportamento. Que quando a gente faz os ajustes que a gente precisa, segundo a palavra de Deus, as coisas simplesmente fluem. E acontecem. Porque se você for achar que tudo que você precisa tem que vir de Deus, uma intervenção de Deus, né, algo de Deus, você nunca vai achar que o erro nem está nele, é em você. Se não se manifestou ainda, não é porque Deus nunca é porque tem algo impedindo, e o erro nunca está de lá para cá, e sim daqui para lá. Aleluia. É por isso que é bom andar cheia do Espírito Santo. Porque quando a gente está cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo abre os nossos olhos do entendimento para que a gente veja. É tão importante ver como Deus vê. Amém? Vamos para João. Jesus falando. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. O Senhor é bom. João, capítulo 16. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu Pai. O Senhor é bom demais. Em João, no capítulo 16, Jesus diz assim. Ele estava conversando com os discípulos e ele diz assim no verso 7. Mas eu vos digo a verdade. Convém-vos que eu vá. Estava falando da morte dele. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vos-lo enviarei. Ele foi? E ele enviou? Sim. Agora, pense comigo. O que era ter um líder como Jesus? Né? Porque Jesus andava com aqueles discípulos curando mudo, cego, surdo, lepra. A Bíblia diz que toda sorte de enfermidade chegava perto dele, ele ficava curado. Ressuscitando o morto. Quando a comida não dava, multiplicava. Não é assim? Tudo o que o povo precisava, ele fazia. Aí ele chega para os discípulos e diz assim, eu vou falar a verdade para vocês, é melhor eu ir. E acho que os discípulos ficou pensando, como isso é verdade? Como é melhor ele ir? Né? Um homem que está perto da gente fazendo tudo isso, aí vem dizer para a gente que é melhor ele ir, o bom mesmo é ele ficar. Porque quando alguém é importante na nossa vida, que diz até que vai mudar de cidade, a gente sente. Não é assim? Imagine Jesus dizendo, eu vou, e ele disse, não me vereis mais. Eita, que situação. E ele chega para os discípulos e começa a dizer para os discípulos, rapaz, eu estou falando a verdade para vocês. É melhor eu ir. Porque, olha, se eu não for, aquele que está comigo, me ajudando a fazer todas essas coisas, não vai estar com vocês. Mas se eu for, eu faço isso porque ele está em mim, e cada um de vocês vai ter um mesmo desse. E aí não sou mais eu para fazer, é vocês tudinho junto. Amém? Então diga comigo, foi muito melhor mesmo. Porque o Espírito Santo estava nele sozinho quando ele andou aqui na terra. Depois que ele morreu e ressuscitou, ele está na gente tudinho. Eita, coisa boa! Aí ele diz assim, quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Por que a gente está aqui? Porque nós somos convencidos pelo Espírito Santo. Porque a gente não estava no mundo? Não é assim? Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Diga, Satanás. Já está julgado. Aí ele diz assim, no verso 13. Quando vier, porém, o Espírito
Espírito da verdade. Diga comigo, o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Amado, se a Bíblia diz o Espírito da verdade, é porque tem um que é mentiroso. Tem um espírito da mentira. Só que não é um espírito com letra maiúscula grande. É um espírito com épizinho pequeno. É o espírito de Satanás. Amém? O Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Diga comigo, guiará. O que é guiar, gente? Quantos de vocês já fizeram um passeio turístico? Pronto. Toda vez que você vai fazer um passeio turístico, não tem um guia? E esse guia, qual é a característica dele? Diga assim, conhecer muito bem o percurso. Não é porque só serve para ser guia. Se conhecer muito bem. Porque se não conhecer, não pode ser guia. Você nunca vê um guia que não sabe para onde está lhe levando. Quando a Bíblia diz que Jesus disse, Ele vai te guiar, é porque o Espírito Santo conhece os planos e os propósitos de Deus para você. Ele sabe os caminhos que Deus tem para você. Meu Deus do céu. Você está entendendo? Queridas, vida com Deus não é um salto no escuro. Vida com Deus não é um mistério, gente. Se Deus quisesse ser misterioso para nós, Ele não tinha dado aquele que ia nos guiar. Ele tinha dito assim, quer saber de uma coisa, fica aí, vá para onde você quiser. É um mistério, se você acertar, você está na sorte grande. Mas Ele deu deixa eu lhe dizer, Ele nos deu o Espírito da verdade para nos conduzir. Que Deus bom é esse? Olha o que Jesus disse aqui. Ele vos guiará a toda a verdade. O que é a verdade? Diga comigo, a palavra de Deus. Jesus uma vez não estava orando e ele disse, Pai, santifica-os na tua vontade, a tua verdade. Aí ele diz, a tua palavra é a verdade. Então o Espírito Santo sempre vai nos conduzir conforme a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo, ele não trabalha diferente de Deus, ele trabalha alinhado com Deus. Amém? Então, aí ele diz assim, porque não falará por si mesmo, diga comigo, o Espírito Santo fala. Diga de novo, ele fala. Porque ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é uma influência. Amém? Não é uma luz. O Espírito Santo não é uma atmosfera, não é um arrepio, ele não é nada disso, gente. O Espírito Santo é uma pessoa, é a terceira pessoa da Trindade. E gente fala. Pessoa fala. E Jesus disse, olha, o Espírito Santo vai te guiar a toda a verdade. E ele não vai falar de si mesmo. O que é que ele vai falar? Mas porque ele há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Para que o Espírito Santo foi nos dado? Para nos anunciar, falar, conduzir, guiar. Aí você diz, Rosana, por que eu não escuto o Espírito Santo? Se eu tirar o microfone da boca e não falar com o microfone, você não escuta. Aí se você quiser saber o que eu estou falando, é só você se chegar mais perto. Só não escuta o Espírito Santo quem está longe demais. Mas ele fala. Porque eu quero lhe dizer que mudo ele nunca foi. Porque mudo é um espírito de enfermidade. E ele é o Espírito de Deus, não pode ter espírito de enfermidade. Ou você acha que ouvir o Espírito Santo é um dom especial de Deus para alguns privilegiados? Se ele habita em nós, a mesma pessoa que habita em mim, habita em você. Se eu aprendi como ouvi-lo, você também pode. Aleluia. Deus não tem filho predileto. Filhas prediletas. Amém? Aí ele diz, olha, ele vai ouvir de mim. Olha o que Jesus disse, que coisa linda. O Espírito Santo vai ouvir de mim e vai te dizer.
Minha gente. E olha mais o que ele disse. E ele vai, mas ele vai dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O que é hão de vir? Diga comigo, futuro. Diga amanhã. Deixa eu te dizer, se Deus quisesse que você andasse no escuro, Ele tinha te dado o Espírito Santo. Se a Bíblia diz que o Espírito Santo habita em nós, habita, mora, não visita, mora. E que Ele te anuncia as coisas que hão de vir, é porque Deus não quer que você seja pego de surpresa com as armas do diabo. Você não precisa ser. Deus é pego de surpresa com alguma coisa? Não. Então Ele pegou o Espírito dele, colocou dentro de você, para Ele te anunciar. Oh, meu Deus. Aí vem um congresso, mulheres cheias do Espírito Santo. Para quê? Para saber o que fazer. E o que não fazer. Aleluia. Porque uma mulher cheia do Espírito Santo sabe a hora de falar e a hora de ficar calada. Aleluia. Amém? Para não ser pega de surpresa com o mundo. Não, nós não precisamos. Diga, eu não preciso. Sabe, você não precisa casar errado, você não precisa fazer o curso da faculdade errado, você não precisa fazer o concurso errado, você não precisa de nada disso se você ouvir a voz do Espírito Santo. E onde é que Ele está? Diga comigo, dentro de mim. Quando Jesus disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu, venha o teu reino. Ele não disse para a gente orar assim, venha o teu reino? Disse ou não? Diga, venha o teu reino. O reino de Deus está onde? Ele não disse, o reino de Deus nem está ali, nem acolá, num lugar geográfico. Ele vai estar dentro de vós. Quando a gente diz, venha o teu reino, não é assim, venha o teu reino. É, venha o teu reino. É de dentro para fora. Venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu reino. Espírito Santo, você está dentro de mim, bota para fora o que Deus quer que eu faça para o reino dele, o que é para falar, o que vai contribuir, o que vai somar. Queridos, o que contribui para o reino de Deus se manifestar na sua vida não é o que você pensa, nem tampouco o que você aprendeu na sua universidade, nem no seu curso de especialização, nem no seu doutorado. Não é sabedoria humana. O reino de Deus não consiste em sabedoria humana, consiste na própria sabedoria de Deus. E a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura para esse mundo. É loucura você chegar para uma mulher aí no mundo e dizer, se submeta a seu marido. É loucura para quem está no mundo, mas para nós é poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Uma mulher que não tem o Espírito Santo, amada, ela vai fazer isso nunca? Nunca. Porque só entende essas coisas quem está cheia do Espírito. Eita, meu Deus do céu. E Jesus disse, Ele vai te guiar. E quem guia vai na frente. Já prestou atenção que o guia vai na frente? Nunca vi um guia atrás. Bota todo mundo na frente que eu vou atrás. Como? Quem vai atrás tange, arrebanha, de todo jeito. E o Espírito Santo é um cavalheiro. Aleluia. Oh, glória. Então ele vai na frente, guiando. Agora, eu só sigo se eu quiser. E se eu não quiser, não tem problema nenhum. Agora, você não pode obter os resultados que Deus tem, se você não quiser seguir o que Ele tem. Vocês estão entendendo isso? Ah, minha vida é minha, eu faço o que eu quiser. Pois tudo bem. Você faz o que quer, mas o fato de você fazer o que quer não quer dizer que você vai ter os resultados que é de Deus. Você vai ter os seus. Aleluia. 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 Amém. Eu sou dona do meu nariz. Eu deixei de ser no dia que entreguei minha vida para Jesus. Que aí Ele é dono de tudo. Meu nariz, cabeça, tudo é dele. Inclusive o bolso. Eita, Deus bom.
Amém? Então diga, Ele vai me guiar acerca das coisas que hão de vir. Por que você está correndo atrás de profeta? Tem um profeta ali, aí eu vou lá me consultar. Para saber se eu caso ou se compro uma bicicleta. Para saber se eu abro o meu negócio em tal lugar. Querido, quando você faz isso, você está desconsiderando a pessoa do Espírito Santo, que Jesus pagou um preço tão alto na morte dele, para estar dentro de você. Agora, quem é que faz essas coisas? Quem é preguiçoso espiritualmente falando. Que não quer buscar de Deus, não quer ter tempo para Deus, não quer orar, não quer ler a Bíblia, não quer ter nada para chegar mais junto do Espírito Santo, para ouvir o que Ele tem para dizer. Aí é muito fácil você estar perto de alguém para apontar o dedo para você e dizer assim diz o Senhor. Só que eu quero te dizer que o Espírito Santo é perfeito, mas muitas vezes o vaso que Ele está usando não é não. Aleluia. E tem gente que eu conheço que fez casamento debaixo de profetada e hoje está separado. E o Espírito Santo nunca ia mandar você casar para se separar, porque Deus abomina o divórcio. Isso mostra que não foi o Espírito Santo, tinha outro Espírito envolvido. Mas se você nasceu de novo, o que habita dentro de você é o Espírito da verdade. Foi o que Jesus disse. Eita, meu Deus, que coisa boa. Diga, que coisa boa. É ser cheia do Espírito Santo. Para conhecer as coisas. Amém? Pronto, vamos encerrar com esse versículo agora. 2 Coríntios. Eita, meu Deus do céu. Mas de noite tem mais. 2 Coríntios. Quem aqui já assistiu um filme com alguém que já assistiu o filme do lado? E a pessoa dizendo, vai acontecer isso. Sabe que o Espírito Santo é igualzinho. Ele já assistiu o filme da sua vida. Aí é você acordando e ele dizendo, vai ser assim hoje. Agora, do mesmo jeito que a gente não gosta de ouvir a pessoinha do lado falando do filme, muitas vezes a gente está transferindo para o Espírito Santo. Porque ele diz, não caso não com essa bucha. E você, quem vai casar sou eu? Não é para você não. E você, mas eu quero. Não vá não. Eu vou, ninguém manda em mim. Muitas vezes a gente não está assim. Que a gente acorda aquela impressão por dentro, que é uma das formas do Espírito Santo nos guiar, através dessa impressão. Sabe aquilo, meninas, que você diz, eu estou com a impressão. Sabe como é o nome dessa impressão? Espírito Santo. Eu estou com a impressão que esse negócio não vai dar certo. Espírito Santo gritando, nem vai dar, nem vai dar, nem vai dar. E aí a gente não é familiarizado com a forma do Espírito Santo trabalhar, e a gente quer o espetacular. Se a parede tremer, se eu me arrepiar. E Deus guiando você, porque Deus é simples e profundo. Na simplicidade da palavra, e você não dá a mínima atenção, porque você quer o espetacular. E nem todo espetacular vem de Deus. O diabo gosta de se mostrar. E aí essa impressão por dentro, e aquele radarzinho que Deus lhe deu, captando coisas, e a impressão por dentro, e você nem aí, fazendo o que você quer, aí depois dá errado, aí você diz, bem que eu não queria. Nem era você que não queria, era o Espírito que está dentro de você. Mas você não ouviu. Amados, o Espírito Santo foi nos dado para Deus nos poupar. Você não precisa viver errando. Eu vou dizer de novo, você não precisa viver errando. Você pode até errar, mas não precisa viver errando. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 2. Desculpa, eu disse que era 2.
Deixa eu ler aqui. Obrigada, meu Deus. Vamos lá. Gente, sabe quem é que sofre com esses cultos assim bem demorados? Na verdade, nós estamos num bate-papo. Diga, eu estou num bate-papo. Quem sofre são as meninas do departamento infantil. Porque as coitadas ficam, meu Deus, e não acaba nunca. Obrigada, Pai, pela graça na vida dessas meninas. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Mas como está escrito, diga comigo, está escrito. O que é que está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O que isso quer dizer? Que existem coisas que nós não vamos ver com esses olhinhos, nem vamos ouvir com esses ouvidinhos. Tem coisas que Deus tem para nós, que a gente não vai perceber naturalmente falando. Amém? Mas veja o versículo 2. Mas Deus, diga graças a Deus, nos revelou pelo Espírito. Como é que Deus nos revela? Diga comigo, pelo Espírito. O que é revelar? Tornar claro, evidente. Deus nos revelou pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito a todas as coisas. Quantas coisas? Perscruta até mesmo as profundezas de Deus. Amado, se o Espírito, ele conhece as profundezas de Deus, eu estou falando. A Bíblia fala em profundezas, não é em algo superficial, é profundezas. Se o Espírito conhece as profundezas de Deus, e Jesus morreu, disse, olha, eu vou morrer, e vocês não vão me ver mais, para vocês terem esse Espírito que conhece as profundezas de Deus. Tem como você estar, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Porque é um mistério. Amado, como é mistério se o Espírito que habita em você conhece as profundezas de Deus? Meu Deus do céu. Eu não sei. Não sei se faça isso, não sei se faça aquilo. Não sabe porque não perguntou a quem sabe. Presta atenção no que ele diz. No verso 11. Porque qual dos homens sabe das coisas dos homens, senão o seu próprio espírito que nele está? Não é verdade? Você não é um ser espiritual? É ou não? Você é um ser espiritual. Se o seu espírito sair desse corpo, o corpo não presta para nada, enterra. Mas o espírito vai estar noutra dimensão. Porque somos seres espirituais. Eu só estou me movendo aqui porque a vida está no espírito. E o espírito está dentro do meu corpo, por isso que meu corpo tem vida. Mas o espírito que habita em mim é eterno. Só que junto dele habita o Espírito de Deus. Amém. Aí ele disse, qual dos homens sabe das coisas dos homens, senão o próprio Espírito que nele está? O que é que ele está dizendo? Eu tenho 30 anos de casado e meu marido não me conhece melhor do que eu mesma, não. Porque ele não está dentro de mim. Só quem me conhece como eu mesmo é Deus. Não é assim? Aí é isso que ele está dizendo, olha, qual dos homens conhece as coisas dos homens, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. E onde é que ele mora? Aonde? É mesmo. Quer dizer que ele não está dentro de uma caixinha, não, dentro de um santuário com a luzinha acesa. Tem gente que pensa que está ali o Espírito. Ele saiu de dentro da caixa. Quando Jesus ressuscitou, ele saiu de dentro da caixa. Aleluia. Aí ele diz assim, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Diga, no mundo também tem um Espírito. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. E sim, qual? O Espírito que vem de? Para quê? Para que nós conheçamos o quê?
o que de Deus foi nos dado gratuitamente. Para que esse Espírito habita dentro de você? Para que você conheça, saiba o que Deus tem para você. Meninas, pelo amor de Deus, pare de andar no escuro. Aleluia, aleluia. Amém. Aleluia. Graças a Deus. Você é um ser espiritual que carrega o Espírito Santo dentro de você. E esse Espírito que você carrega, conhece as profundezas de Deus. Então, amada, se você orar, se você buscar, se você quiser de Deus, o Espírito Santo dá um mergulho no coração de Deus. Conhece o que Deus tem para você e te traz. Agora, quando Ele lhe mostrar, aceite. Aleluia. 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 E se não for o que eu quiser, pronto, aí você tem a opção. Porque Deus não aprisiona ninguém. Você é livre para escolher ficar com as coisas do Espírito ou com o que você quer. Mas eu quero lhe dizer, amados, sempre que a gente opta pelas coisas do Espírito, existe um bônus, um extra da parte de Deus. Um acréscimo, um aumento, um rompimento, uma frutificação. Aleluia! Para você e para quem está perto. Amém? Glória a Deus! O Senhor é bom. Então, antes de fazer qualquer coisa, escute dentro de você. Deixa as coisas que estão falando fora, o jornal, a novela. Eita, olha o que estão dizendo. Misericórdia, o Brasil está falido. Que o povo está dizendo que está em crise, mas esse mundo faliu faz muito tempo. Vocês estão entendendo? E passe a considerar aquelas instruções que sobem dentro de você. Aquela voz suave, mansa, aquele cavalheiro, aquele amor. Aleluia. Amém, meninas? Eita, você aprendeu alguma coisa hoje? Graças a Deus. Eita. E quando você faz aqueles cálculos na mente? Eita, quando eu encontrar fulano. Quando meu marido chegar em casa. Eu vou dizer tanta coisa, tanta coisa. Tanta coisa. E o Espírito Santo tratando. Não vai ser nada disso. Vai fazer o jantar que ele gosta. Porque as coisas de Deus são loucuras. Mas é bom andar nessa loucura, viu? Eita, que coisa boa. É aprender a andar nos caminhos de Deus. Amém?